Corinthians! Corinthians! Salve, salve, fiel torcida! Você está ouvindo o podcast do Card Corintiano pelo YouTube, pelo Spotify e pelo TikTok. Siga-nos em todas estas plataformas, como também no Instagram, onde você encontra os cards dos ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. E no episódio de hoje, vamos falar muito sobre a partida do Timão nesta quarta-feira, frente ao Novo Horizontino, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. E como diria Fiore Gigliotti, abre-se as cortinas e começa o espetáculo! O Corinthians finalizou na manhã de terça-feira sua preparação para o confronto decisivo contra o Novo Horizontino, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no solo sagrado de Itaquera, a Neoquímica Arena, pela terceira fase da Copa do Brasil. A preparação no CT Joaquim Grava contou com uma análise em vídeo, onde a comissão técnica apresentou observações táticas sobre o adversário. Em seguida, os atletas participaram de atividades na academia com foco em ativação muscular. Logo depois, os jogadores também participaram de um treino técnico e tático comandado por Dorival Júnior. O treinador trabalhou movimentações sob pressão, trocas rápidas de passes, organização e situações de bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva. Quem traz mais informações dessa importante partida é meu amigo Reis Gol, do canal Manto Alvinegro. É com você, Reis Gol! Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Card Corintiano. Eu sou o Reis Gol e trago informações do nosso Coringão. O Timão que treinou pela manhã, e entre os destaques desse treino, Mateuzinho e Memphis apareceram aí no gramado pela primeira vez desde que foram afastados aí por questões físicas. Só que, no entanto, ambos não participaram das atividades com os demais atletas e apenas realizaram trabalhos em separados com os fisioterapeutas do Timão. Quem também chamou muita atenção foi Rodrigo Garro, ele mesmo. Ele treinou com o restante do elenco no período em que a imprensa foi liberada aí para acompanhar esse treinamento e, na sequência, ele não apresentou sinais de incômodo e pôde sim seguir com as atividades específicas ao longo do dia, conforme foi a programação da nossa comissão técnica. O volante Ranieri, que recentemente participou aí do jogo contra o Santos, ele que retornou aí ao gramado no clássico contra o Peixe, e tudo indica que segue ainda integrado ao grupo sem nenhum tipo de restrições após a volta da sua contusão. Pelo lado do time de Novo Horizonte, o técnico do Novo Horizontino fala em virada de chave. Em entrevista coletiva, Humberto Luzer garante que a equipe estará bem preparada para lutar pela vaga inédita na competição e disse: viemos agora de uma vitória contra o Atlético pela Série B, vitória essa que é importante para as nossas pretensões na competição. Com essa virada de chave, a gente começa a estudar, estruturar e planejar a nossa estratégia, e que será um grande desafio que teremos contra o Corinthians. Tenho certeza que a equipe chegará muito bem preparada e a expectativa é que a gente possa cumprir com o nosso plano e estratégia de jogo para fazer essa partida e conquistar essa vaga tão sonhada na Copa do Brasil, foi o que afirmou o Luzer. Só lembrando que os jogos dessa fase do torneio estão sendo exibidos apenas pela TV fechada, no stream e no pay-per-view. A lista completa conta também com a Sport TV, que é a TV fechada, a Amazon Prime Video, que é o streaming, e Premiere
pelo pay-per-view. Uma observação importante é que a Globo, o Grupo Globo, que é detentor dos direitos de transmissão, informou que só exibirá a competição na TV aberta somente a partir das oitavas de finais. Ou seja, quem passar dessa fase poderá ter a transmissão no horário nobre da TV aberta. Essa estratégia é adotada desde 2023 e, claro, é mantida aí no ano de 2025. Corinthians e Novo Horizontino fazem então esse jogo da volta. Primeiro jogo, vitória do Timão lá em Novo Horizonte, e o Corinthians que joga apenas por um empate e muito provavelmente não terá o retorno de Memphis Depay e também Mateuzinho e também Rodrigo Garro. Maiores informações voltaremos aqui no podcast Card Corintiano com vocês para trazer muito mais informações. Eu sou o Reis Gol e trouxe para vocês informações do nosso Coringão. Vai, Corinthians! É isso aí, muito obrigado a Reis Gol. Pessoal, ó, se inscrevam no canal do YouTube Manto Alvinegro Oficial de meu amigo Reis Gol. E continuando com as informações, uma estreia em nosso podcast. Anny Belletti, trazendo mais detalhes da partida e informações também de nosso adversário Novo Horizontino. Tudo bem? Meu nome é Anny Belletti e eu vim aqui para falar sobre o duelo entre Corinthians e Novo Horizontino, que será disputado nesta quarta-feira, dia 21, às 21h30, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. O Timão chega com a vantagem de ter vencido o jogo de ida, fora de casa, por 1-0. Sendo assim, o Novo Horizontino precisa vencer por 1 gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por 2 gols ou mais para se classificar diretamente às oitavas de final. Lembrando que o Novo Horizontino vive uma boa fase após vencer o Atlético Paranaense na última rodada da Série B. Está invicto com 2 vitórias e 3 empates. Na Copa do Brasil, eliminou o Rio Branco e o Operário, ambos fora de casa em jogo único. Os árbitros: Wilton Pereira Sampaio, de Goiânia; assistente número 1, Bruno Rafael Pires, também de Goiânia; André Luiz Severo, também de Goiânia; o quarto árbitro, Lucas Caneto Belete, de São Paulo; e o VAR, Adriano de Assis Miranda, de São Paulo também. Os desfalques: do Corinthians nós temos o Rodrigo Garro e o Gustavo Henrique, que devem voltar apenas em junho. E para essa partida, Memphis e Mateuzinho são dúvidas para entrar em campo. No Novo Horizontino, os desfalques são Robson, Vitinho e Renato Talm, que estão lesionados. É isso, galera. Convido a todos vocês para assistirem a terceira rodada do jogo de volta, Corinthians e Novo Horizontino. Até mais! Muito obrigado pelas informações, Anny Belletti, estreando em nosso canal. Diante de alguns desfalques e mudanças forçadas, o Timão deve entrar em campo com Hugo Souza no gol, Léo Maná, André Ramalho ou João Pedro Choca, Kaká e Anhileri. No meio de campo, Maicon, Carrilho, Bidon, Martínez e Coronado. No ataque, Héctor Hernandes ou Yuri Alberto. Vamos à análise de quem entende? Chama agora Samir, o Andrade, comentarista do Card Corintiano. Salve, salve família corintiana! Salve, salve ouvintes do Card Corintiano. Aqui quem vos fala é Samir, o Andrade, trazendo para vocês mais uma resenhinha de pré-jogo entre Corinthians e Novo Horizontino, partida de volta da Copa do Brasil, que será realizado nesta quarta-feira às 21h30, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. Sim, um Corinthians que vem depois de uma vitória em cima dos Lambaris, que ocupa a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. O Corinthians que está tentando se reencontrar nesta temporada.
Sim, um Corinthians com muitos problemas, muitas dificuldades. Tem muitos assuntos para a gente falar desse Corinthians, né? A parte dos bastidores, mas isso eu vou deixar até para os meus colegas comentaristas para eles enfatizarem melhor, né, esses assuntos, né? O que eu quero trazer para o torcedor corintiano aqui, neste meu pequeno comentário, é exatamente uma coisa que está me chamando a atenção, essa proposta da Adidas, né, que enviou para o Corinthians, né, um representante, né, e o Corinthians, por sua vez, apresentou para o Core, né, os moldes dessa negociação, né. A fornecedora de material esportivo oferece pagar boa parte do dinheiro como adiantamento em luvas para o Corinthians. Será que vale a pena? Será que essa carta na manga do nosso presidente Augusto Melo vai ser o suficiente para manter ele no cargo? Para manter ele à frente do Corinthians? Porque é o que tudo indica, né? Talvez a pressa em se fechar esse acordo com a Adidas tem muito a ver com a permanência dele, né? Com a tentativa dele prolongar, né, a sua passagem aqui pelo Corinthians, né? A Nike, que é a patrocinadora do Corinthians desde 2003, tem o atual contrato dela até o final de 2025. É isso? Pelo menos é o que está informando a ESPN, né? O atual contrato valeria até o final de 2025, mas foi acionado uma cláusula, assim, quando foi feita a renovação, né, da Nike, né, a renovação automática, que eu já discuti isso inúmeras vezes com alguns torcedores, e essa renovação automática se estende até 2029. Sim. A diretoria corintiana vê brechas jurídicas para rescindir esse contrato e passar a usar a Adidas a partir da próxima temporada. Pelo menos essa é a esperança do atual presidente, ainda, né, vigente, né, ainda em atuação, né, já que estamos prestes aí a ter o seu pedido de impeachment, né, sendo atendido pelos conselheiros, né? O pessoal do Core já se reuniu e orientou o afastamento do Augusto para que fosse dado andamento à petição de impeachment, para que o atual presidente não venha concluir o seu mandato. Torcedor corintiano, tá muito difícil a vida do corintiano ultimamente, viu? São só notícias ruins que não nos deixam motivados para seguir até o término desta temporada. Existe um descontentamento, né, do clube, já que uma vez que os valores que a atual fornecedora paga para o Corinthians não vem agradando, né? São valores que se estacionaram no mercado, né? Nós sabemos que existem clubes de menor expressão, né, no cenário nacional, que com fornecedores modestos têm um contrato melhor que o do Corinthians com a Nike, né? Então o Corinthians vê aí nessa situação essa possibilidade de trocar de fornecedor, um sonho antigo de ambas as partes, né? E de pelo menos injetar mais grana nos cofres corintianos, valorizando cada vez mais a sua marca. Torcedor corintiano, o que você acha disso? Quais são as suas perspectivas? Você tem esperança de que o Corinthians venha realmente a mudar de fornecedor para a gente elevar o nosso patamar e ajudar o nosso co-irmão, né, nacional, né, o nosso segundo maior time do país, né, já que a mídia trata tanto ele como o primeiro, né, um timeco lá do Rio de Janeiro, que diz ser detentor da maior torcida organizada ou da maior torcida do país, né?
O Corinthians assinando um contrato com a Adidas vai beneficiar os urubus, uma vez que o Corinthians entrar no hall de elite da Adidas, no topo, automaticamente vai puxar, né, os urubus, o clube carioca, e alavancar eles e colocando eles num patamar melhor do que eles estão hoje com a fornecedora Adidas, né? Mas e aí, torcedor corintiano, o que você acha dessa troca, da forma que está sendo feita? Porque o Corinthians também corre riscos, né? Pode vir uma multa pesada aí para o Corinthians arcar no futuro não tão distante. O que você acha, torcedor corintiano? Deixe seu comentário, segue o Card Corintiano nas redes sociais, no Instagram, né? Ouça os nossos podcasts, né? Já tem números aí gravados, né? Estamos no YouTube, no Spotify, estamos no TikTok. Acompanha a gente, segue, compartilha para geral, que tudo isso daí você consegue fazer de graça. Vem somar com a gente, vem fazer parte do Card Corintiano para conhecer um pouco mais da história dos jogadores que fizeram do Corinthians gigante. Mas antes de finalizar, eu queria também tocar num assunto delicado que me chamou a atenção hoje pela manhã ao ler o GE, né? A gente está sabendo da situação aí que envolve, né, o departamento médico do Corinthians. A doutora Ana foi desligada e Thales Magno veio a público, né, dar uma declaração dizendo que não está 100%. Olha só. Diz o atleta que perdeu 3 quilos após a sua internação e que ele não está conseguindo performar como ele gostaria. Pelo menos essa é a justificativa do Thales Magno, né? Quase um mês após deixar o hospital Vila Nova Star em São Paulo, o Thales Magno ainda não recuperou sua forma física ideal. Isto porque o atacante do Corinthians ficou internado por 4 dias em recuperação de uma pneumonia. E por mais que veja que o torcedor, né, que a mídia acompanhe ele treinando e jogando normalmente, ainda está em tratamento. Impressionante como os jogadores no Corinthians parecem, né, não conseguir nunca alcançar a plenitude da recuperação de alguma situação que ele esteja passando, seja ela física, seja ela, né, uma questão de saúde, uma questão respiratória, uma questão de... É impressionante. Isso me faz também trazer para o torcedor corintiano uma situação, né? Até que ponto a culpa vai ser sempre dos departamentos, né? Ou só dos responsáveis dos departamentos, né? Acho que tem muita coisa dentro do Corinthians que precisava ser olhada com mais carinho, mais a fundo, né? Não de forma tão rasa. Eu tenho uma opinião sobre a doutora Ana, mas eu não vou me estender muito aqui nessa minha análise, né? Desejo sorte para ela. Eu acho que enquanto ela esteve à frente do departamento, ela de certa forma foi até muito sobrecarregada, né? Com multitarefas dentro do Corinthians. Não que isso justifique, né, a demora no resgate, né, a demora na solução dos problemas, né, a demora em colocar os atletas de forma apta a praticar o esporte. Eu espero de verdade que o Corinthians tenha dias melhores aí. Tá muito difícil falar e fazer um levantamento, dar um diagnóstico, ter perspectiva de que esse Corinthians ainda vai nos dar alegria nessa temporada. Se a gente for contar tão somente pelo recorte dos últimos jogos, eu vejo os torcedores corintianos com os 2 pés atrás. Haja vista que o presidente da maior organizada do clube se pronunciou no intervalo do jogo, dando também
o seu entendimento, dando também a sua análise daquilo que ele estava vendo e de como está difícil tentar incentivar esse time que por muitas vezes, né, teve oportunidades de apresentar um melhor futebol, mas de forma inexplicável, pelo menos para mim, o time não consegue repetir o que ele fez o ano passado nas 9 rodadas do término do Campeonato Brasileiro, que encantou a todos nós. O que você espera, torcedor corintiano, para esse jogo Corinthians e Novo Horizontino? Amanhã, às 21h30 na Neoquímica Arena. O Corinthians com muitos problemas dentro e fora do gramado. O Corinthians com muitos problemas políticos, bastidores enervados. O que você espera, torcedor corintiano? Eu espero, um mínimo, uma vitória amanhã. Não espero goleada, como eu falei no jogo contra os Lambaris, mas eu espero que pelo menos o Corinthians premie a sua torcida, que com certeza, mais uma vez, vai lotar a Neoquímica Arena. É isso aí, torcedor corintiano. Siga o Card Corintiano nas redes sociais, acompanhe os nossos podcasts no YouTube, no Spotify, no TikTok, né? Vem fazer parte dessa galerinha maluca que, mesmo não tendo motivos para sorrir, ama muito o seu Corinthians. Vai, Corinthians! Agora não poderia faltar ele, Luan Rocha, o Lagartixa Albina, comentarista da Fiel. Fala aí, Lagartixa Albina, aqui de Charlotte, North Carolina, também conhecida como a Carolina do Norte. Meus amigos, amanhã jogo da volta na Copa do Brasil, Neoquímica Arena, e temos a vantagem 1-0, que, sinceramente, o jogo ainda não está terminado, né? Temos mais 90 minutos. Eu diria que um time misto talvez seria a melhor opção, conforme a nossa resenha junto com o canal Manto Alvinegro, Resgol, pois muitos de nossos atletas estão voltando DM e não temos uma médica ou um médico. Então a gente fica aí sem ninguém dar um aval para a volta do Garro, apesar de que muitos estão dizendo que ele já está se recuperando. Imagino que o Dorival não arriscaria, até porque seria uma grande perda, uma lesão mais séria do que o jogador já está lidando. E precisamos de um arroz e feijão básico mais uma vez para que nós consigamos um bom resultado para avançarmos para a próxima fase. Dito isso, vai Corinthians, abraço do Lagartixa. Corinthians e Novo Horizontino entram em campo nesta quarta-feira às 21h30 no solo sagrado de Itaquera, a Neoquímica Arena, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Um empate basta para avançarmos às oitavas de final da competição. E aí, fiel, gostou desse episódio? Então, não esquece de se inscrever no Card Corintiano no YouTube, curtir a gente no Spotify e seguir no TikTok e no Instagram. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Um abraço a todos vocês e vai Corinthians!